Quero te convidar à leitura da palavra. Você ficar com a sua Bíblia atento aí a vários detalhes. Inclusive, algumas pessoas que a gente tem conversado durante a semana, elas falam assim: pastor, mas eu não levo a Bíblia porque passa o versículo lá. Às vezes nós passa, às vezes não. Mas se você tiver com a sua Bíblia, você pode anotar para você continuar lendo em casa. Você pode anotar na sua Bíblia para você, de repente, colocar ali, naquela data o pastor pregou sobre isso, ou num culto eu ouvi sobre isso. Seria muito bom se você pudesse manter esse diálogo, esse carinho com as pessoas, com a palavra de Deus, no tempo oportuno, para você não se perder nele. Contudo, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia, ou alinhasse a sua Bíblia na esfera da palavra de Deus, porque talvez uma avaliação que eu tenho feito, e para mim mesmo, eu terminei de ler de novo o Novo Testamento esses dias, e comecei em dia 1º de janeiro também algumas leituras que eu faço diferente. Não porque pastor tem que fazer a leitura da Bíblia 2 vezes, pelo menos por vez. Uma para ler porque eu, igual a vocês, eu preciso me manter em leitura, e outra para ler para produzir estudo, sermão e outras coisas assim. Então eu tenho que ler a Bíblia por vários motivos, que para mim são importantes demais. Contudo, esses dias que eu estava começando a ler, e se você quer uma sugestão, hoje no capítulo 5 de Provérbios, eu estava lendo de manhã Provérbios capítulo 5, e eu vou lendo um capítulo por dia de Provérbios, o ano inteiro. Então normalmente eu leio Provérbios 12 vezes por ano, porque eu leio todo dia um capítulo de Provérbios, e hoje capítulo 5 eu vou lendo, capítulo 6 vou lendo, capítulo 7, passando o dia, e dali eu tiro um texto, dali eu tiro alguma coisinha importante para aquele meu dia, e sempre tem novidades, sempre tem coisas diferentes na demanda que a gente tem a respeito de ler a Bíblia. E se você quiser fazer isso, dá para você começar ainda amanhã, dia 6, leia capítulo 6, leia Salmos, leia o Novo Testamento, mas um desafio que eu te faço: leia a Bíblia. Se você, esse ano que passou, você leu a Bíblia, eu acredito que o ano que vem você pode ler com mais eficiência, com muito mais alegria e qualidade. Ei. Acho que ainda está. O microfone ainda está em 2024, na frequência 2024, ele não virou o ano ainda, então vamos esperar um pouquinho para ver o que ele vai fazer, né? E a despeito da palavra de Deus, que eu tenho dito aqui para a gente orar, buscar e lê-la, você acha que você leu a Bíblia o ano de 2024 suficiente? Você não acha que poderia ter lido mais? Você não acha que talvez a gente poderia ter orado mais? Mas antes de falar exatamente sobre isso, eu quero lhe convidar a fazer algumas reflexões, e a primeira delas é: como foi a sua virada de ano? Foi boa? Aqueles que a gente passou aqui na igreja foi alimentar, foi fenomenal, deu para encher bem, né? Eu vi uns irmãos dos pratos que eles acham que eles estavam sem comer há tempo, desde o Natal. Que gente do céu, a galera estava com uma serra assim. Eu falei: ô Jesus, esse povo vai começar o ano com fé, porque já vai começar removendo montanha, porque tinha uns irmãos ali que eu falava para você, irmãos, eu acredito que começaram a academia ou não, mas se não começaram vão precisar, porque rapaz, como foi seu ano, a sua virada do ano? Na igreja? Na praia?
com a família, com os amigos, no hospital? Você parou para pensar que talvez você comemorando, celebrando e gente no hospital, na virada do ano? Trabalhando, alguns de nós, escala, tem que trabalhar, a empresa não para, tem que trabalhar no ano novo. No Natal não trabalhei, mas no ano novo tem que trabalhar ou vice-versa. Ou talvez alguns que me falaram que trabalhar na virada do ano passaram dormindo. Não tive nada, não fui em lugar nenhum, aproveitei para dormir. Que bom. Mas aí entra um problema que eu acabei constatando, não só conosco, como igreja, mas eu acho que o brasileiro está vivendo essa demanda, ou o cristão brasileiro talvez, porque alguns ainda estão, sincreticamente falando, vivendo a partir de algumas ações que fazem no ano novo. Algumas pessoas no ano novo, e é tão engraçado a gente ver, que elas param para escolher roupas claras e brancas, porque se passar de outra cor é problema. Brinquei com alguns irmãos que trouxeram lentilhas, fizeram aqui para a gente comer no jantar, aí vieram me provocar: pastor, lentilhas, porque segundo os especialistas, lentilha dá sorte, você comer na virada do ano. A gente muda as cores, a gente acha que você vai usar vermelho, porque vermelho, eu vou arrumar um namorado, uma namorada no esse ano novo. Ou vou usar verde, porque eu quero alguma coisa, eu vou usar azul, eu vou usar branco, que é o mais tradicional. E eu vi uma foto de uma igreja, com todos lá assim, todo mundo de branco. Falei, nossa, eu não sei se eu chamo de açougueiros, sorveteiros ou médicos. Para não dizer o outro, né, que você sabe. A grande questão, pergunta que eu gosto de produzir para a gente pensar nesse tempo, você entende isso, o que você faz? Desde as cores que você veste, ou a comida que você come, ou talvez as atitudes, porque eu não sei se você pensa assim, mas você passar o ano novo na igreja não te garante nada. Rapaz, se eu não passo na igreja, o ano não vai ser bom. Superstição do mesmo jeito. E a gente, como brasileiro, e talvez estruturalmente cheio de paganismo, lá de trás do povo de Israel, a gente vive essas coisas de forma tão natural que a gente não se percebe. E a superstição, infelizmente, eu gostaria que você entendesse isso, ela acaba gerando no nosso coração, na nossa mente, na nossa fé, uma certa dependência de nós e de coisas. Se não tiver, não vai ser igual. Se eu não fizer, não vai ser bom. Isso é superstição. Isso nada é evangelho de Jesus. Isso é coisa da nossa cabeça. Isso é invenção pagã que a gente trouxe para adaptar as nossas ideias, porque a gente gosta disso. Conversando com uma pessoa, tratando disso, eu tive que dizer para ela que muitas superstições que nós temos, elas nascem do medo e da ansiedade de querer controlar todas as coisas. Então você faz porque você quer ajustar, porque aí você fazendo, Deus olha, está vendo, né? Então o senhor está me devendo. Isso é superstição. Gospel, inclusive. Tenho tanto carinho com as pessoas que já descansaram. Esses 15 dias eu fiz 3 velórios. E falei com muito carinho com as pessoas, mas eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo, e eu achei, e conversei com o meu conselho sobre isso até, uma pessoa que talvez não entenda tão profundamente a palavra, mas aquela palavra que a gente às vezes tem no coração quando a gente perde alguém, e a gente olha para cima e fala, eu sei que você está cuidando de mim daí. Me perdoe te dizer isso, mas ninguém lá de cima está cuidando de você aqui. Dos que já morreram no Senhor. Ninguém, irmão. A Bíblia não diz nada disso. A única pessoa que diz isso é Jesus em João, capítulo 14.
quando ele diz: não se turbe, porque vocês estão preocupados, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar um lugar para vocês. Se não for assim, eu não diria, vou preparar, mas eu voltarei no tempo determinado. Ou seja, Jesus está dizendo, sou suficiente para cuidar de vocês, então fiquem em paz, porque aqueles que descansaram no Senhor, já estão gozando da paz com o Pai. E o próprio Jesus, mais para frente em Mateus, vai dizer para nós sobre uma parábola, a respeito do que acontece lá, não chega aqui, e daqui não chega lá, há um abismo entre isso, e porque a gente não conhece isso da Bíblia, a gente fica criando esses elementos. E eu conversando com essa pessoa sobre esse elemento de morte, Jesus não é suficiente para dizer para você, meu querido, eu estou aqui, fique em paz. Não, por causa das nossas superstições, Jesus não é suficiente. Então a gente cria algumas coisas para comer, para dar sorte, porque Jesus não cuida de nós. Então a gente coloca algumas roupas diferentes, porque vai que Jesus falha. Ou, se ele me vê de vermelho, meu Deus, ele vai arrumar uma pessoa e eu não quero. Jesus vai tratar o seu ano a partir da tua cor. O que é isso? Só deve estar no Evangelho de Isaías, capítulo 67. Mas eu quero mostrar a Bíblia para você entender o que eu estou te dizendo. Olha o que diz Deuteronômio, por favor, que me ajude em alguns textos bíblicos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Vamos para a Bíblia, já que ela responde para nós. O povo de Israel estava quase entrando na terra prometida, onde Deus tinha os dado, mas eles tinham saído do Egito. E no Egito ficaram muitos anos lá, muitas gerações, e eles acabaram vivendo costumes daquele povo, natural para todos nós. E aí Deus, antes de trazê-los à terra prometida, deu essa palavra: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendas, ou não aprenderás, nessa versão, a fazer conforme as abominações que aqueles povos ou aquelas pessoas fazem. Quais são essas? Versículo 10, por favor, Gui. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que eles faziam isso, rituais, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, pode ir descendo, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o teu Deus, as lança de diante de ti. Deus estava preparando o povo dele, dizendo: isso aqui não é de nós. Levíticos capítulo de número 19, olha também esse texto, por favor, Levítico 19, 31, por favor, Gui. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem procureis para seres contaminados por eles. O que Deus está dizendo? Eu sou o vosso Deus. Ora bolas, aumenta Isaías. Eu sirvo para ser seu Deus ou não sirvo? É verdade, uma pessoa publicou até nas redes sociais, eu não sei se foi nas redes sociais, enfim. Gente, absurdo, eu estou com roupa íntima preta para a virada do ano. Deus está preocupado com a tua roupa íntima preta de virada do ano. E você acha que só Deus é suficiente para a sua vida? Novo Testamento, em Atos capítulo de número 19, houve um reboliço numa cidade, e aquele reboliço, quando eles falaram do Evangelho de Jesus, capítulo 19, versículo 19, por favor, Gui, Atos 19, 19, muitos que haviam naquela cidade praticado artes mágicas, reuniram todos os seus livros e queimaram diante de todos. Por quê? Porque quando eles se encontram com Jesus, Jesus é suficiente, nada mais precisa, nada mais importa, e assim que começou o Evangelho. Queimaram todos ali, e o texto diz ainda, calcula-se, ou calculando-se os preços de tudo, achou um montante de 50 mil denários, era muita coisa que tinha de livros. Colossenses capítulo 2, versículo 8, por favor, Gui. Olha o que diz esse texto: cuidado que ninguém vos venha a enveredar ou enredar com filosofias vãs e algumas sutilezas, algumas coisas assim que é para agradar teu ouvido, conforme tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Como que você passou a virada do ano? Costume dos homens, rudimento do mundo ou segundo Cristo? 1 Timóteo capítulo 4, último texto, versículo 7, Gui, 1 Timóteo 4, 7, olha o que diz esse texto também, queridos. Rejeitem as fábulas profanas e velhas caducas. Aqui a ideia de velhas caducas é aquilo que a gente ouve, minha avó falava que fazer isso, fazer aquilo, isso é mais velho que andar para trás, não foi sua avó que inventou essas tonteiras não, irmão, lá já tinha essas, com todo respeito, velha caduca. Se fizer assim funciona, se fizer assim funciona. Não, irmão, ou é Jesus ou não é Jesus. Por isso a gente precisa ter cuidado, porque ou Deus é suficiente para a nossa vida, ou só Jesus é suficiente, ou não vai dar certo. E o que provoca isso na gente? Algumas coisas para você entender. Primeiro, falta de conhecimento. Talvez você vive nesse sincretismo porque você não lê a Bíblia, irmão. Porque a Bíblia diz para fazer o que tem que fazer, e ela tem repulsa desse tipo de ação que muitas vezes eu e você fazemos. Segundo, por causa do sincretismo religioso que a gente tem. Eu posso ser cristão, eu posso gostar de não sei o que, eu posso fazer não sei o que, eu posso fazer não sei o que. Então aquele sincretismo, aquela salada religiosa, que você não tem identidade. Por exemplo, o Salmo de número 16, por favor, Gui. Só quero uma versão diferente ali, vamos ver qual versão. Salmo 16, versículo 5. Quero deixar esses dois textos para fechar aqui. Tem outra versão, Gui, por favor? Não, outra ainda. Só tem essas duas? Isso, deixa nessa sempre. Gosto dessa, por hora. Olha o que diz o Salmo 16, versículo 5, Fernanda. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está onde? Nas tuas mãos. E tu diriges a minha vida. É isso. Quero convidar você para ler comigo esse texto. Vamos ler juntos? Vamos lá? Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Isso é Bíblia, não precisa de mais nada. E que talvez você deveria fazer, em vez de ficar pensando, e não há problema, irmão, você vir de branco, pelo contrário, não é pecado, não é nada disso. Fique em paz. O problema é o que você coloca como crendice em cima daquilo que você faz. E eu finalizo esse primeiro momento que eu quero desafiar a gente a pensar. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, Gui, por favor. Uma dica para você. Peça a Deus que abençoe seus planos. E com Ele vão dar certo. Ou seja, numa outra tradução, por favor, Gui diz, consagre a Deus. Numa outra tradução está dizendo, deixe Deus como primazia de tudo aquilo que você faz, ou entregue ao Senhor o que você faz. Ou seja, é para Ele, por Ele, Senhor, está aqui, 2025 nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser, porque eu sei que o que o Senhor vai fazer é bom. Por isso, tome cuidado, meu querido, minha querida, com as suas crendices. Eu, como seu pastor, eu preciso te alertar. E talvez precise te chamar a atenção por alguns atos que você precisa abrir os olhos e ler a Bíblia, porque algumas coisas são antibíblicas. Mas o segundo momento que eu quero trazer para a gente pensar, que aqui a gente entra na nossa meditação especificamente, é sobre os votos que você fez para 2025. Você não fez também? Alguns irmãos fazem alguns desafios, algumas resoluções, alguns planejamentos. Por exemplo, esse ano eu vou emagrecer. Amém? Ninguém quer emagrecer? Amém, amém. Só a mulherada quer amém, né? Os homens nem tá bom assim. Quer emagrecer, Carlinhos? Amém, amém. Então amém também. Amém. Resolução. Alguns aqui, esse ano eu vou para a academia. Amém? Ó, tá crescendo. Quero ouvir esse frescor, esse áudio lá na academia. Quero ver. Alguns irmãos talvez falaram assim, esse ano 2025 eu vou viajar para fora do país.
Eu vou para o Paraguai logo logo, se quiser ir comigo. É fora do país, não é, Didi? Já fomos lá, até fomos para a Argentina, já é um fora do país, você pode, né, Fabião? Quiser ir com nós leva vocês. Ou talvez você falou assim, dizendo, esse ano de 25 eu vou trocar de carro, né, Sakamoto? Amém? Sakamoto diz amém. Marcelo, cadê o Marcelo da Marvel? Diz amém também, né? Podem trocar, e tem irmãos aqui que vendem carro, inclusive. Pode trocar, vai ser benção. Outros irmãos, eu vou casar esse ano. Amém, Luiz? Amém, ô glória. Tem uns irmãos que vão casar esse ano, 2025 eu vou casar. Eu me lembro que no dia do meu casamento, aí eu e minha esposa fizemos um convite de casamento, nosso convite era desse tamanho assim, ó. Tudo exagerado, pastor meio estranho, né? E aí estava lá na capa do convite, lembra onde? O grande dia. Chegou, talvez para você o grande dia vai ser 2025, né, Luiz? Amém, né? Já está, né, Ana? Está tudo ajeitadinho, ô glória, é isso aí. Quase que o Pedro vem para 2025, né, Pedro? Pedro já é um homem casado, desse tamanhozinho, aí, é um casado responsável, você viu? Coisa bonitinha. Ou talvez você vai dizer, eu vou esse ano de 2025 parar de procrastinar. Ou talvez você vai dizer, eu vou guardar dinheiro, eu vou cuidar um pouco mais da minha saúde, eu vou sair um pouco das redes sociais, eu vou dormir um pouco mais, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou me aposentar em 2025. Tem alguns que vão fazer isso, glória a Deus pela sua vida. Alguns vão orar mais, ler a Bíblia mais. E alguns dizem para outros, e eu ouvi uma palavra sobre isso, uma pessoa dizendo assim, o seu ano de 2025 será o melhor ano da sua vida. Num primeiro momento, talvez não tem tanto problema essa frase, mas ela não é por inteira bíblica. Por que não é por inteira bíblica? Porque será que vai ser um ano maravilhoso mesmo? Será que vai ser o ano da sua vida? O problema é que a gente às vezes coloca muita fé no ano que está vindo, que está começando, e pouca consciência em mim e você, das quais ou dos quais precisamos ter para viver o próximo ano. E o grande problema de tudo isso, e aqui eu quero trazer para você entender, é que talvez a palavra que a gente precisa, e eu quero provocar você nisso, não é o que o ano você espera melhor de 2025, mas já parou para perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor espera de mim, nesse novo ano que vai começar? O que o Senhor tem para mim como proposta, como plano, como projeto, nesse novo ano? A ideia é tirar o foco, o propósito do ano, que apenas, se você pensar de forma muito simplista, é apenas mais uma mudança de data, uma noite e um número que acrescentou no calendário, e você começar a olhar para si mesmo, e perceber aquilo que você é, aquilo que você deseja, para se tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, nesse ano de 2025. Por isso, o ano de 2025, melhor, o ano de 2024, ele simplesmente foi só um ano ou você cresceu com ele? Você evoluiu com esse ano que passou? Ou você olha para trás e às vezes fala, esse ano talvez eu quero arrancar ele da minha lista. Eu posso pular 2023 para 2025? Quando a gente tem esse tipo de postura, é muito provável que a gente não olhou para trás, como a gente falou no ano novo aqui no nosso culto, e a gente se prende no ano, ou não aprende com o ano. Sabe por que talvez o ano passe e a gente continua sendo a mesma coisa? Deixa eu te perguntar agora de forma mais precisa, quanto tempo dura a sua dieta? Uma semana? Quanto tempo durou o seu treino de academia ou o seu progresso de academia? Uma pessoa que eu não vou falar quem é, eu tive que cancelar o plano, porque não estava indo mais. Não vou falar que é minha... Quer dizer, eu não vou falar quem é, mas eu paguei o ano inteiro. Foi uns 3, 4 dias. Cancelei, fechei, porque não vai mais. Quanto tempo dura, Kelão? Quanto tempo dura as abstinências que a gente faz de alimento para alguma coisa maior? Quanto tempo dura
o seu comportamento. Esse ano eu vou falar menos palavrão, esse ano eu vou fofocar menos, esse ano eu vou parar de murmurar, eu vou parar de fofocar. Dura até quando? Ou talvez a sua espiritualidade, talvez você começou, como o pastor Manuel falou aqui na transição do ano, expectativa. Comece com um devocional, comece fazendo a sua manhã sendo algo melhor. Dia 31, você podia já no dia 1º começar a fazer isso. Eu atendi o seu recado, comecei, estou todo dia lá no meu horário certinho. E você fez o quê? Nada. Quanto tempo dura a sua leitura da Bíblia, o seu tempo de oração, as suas devocionais, o seu momento de se colocar diante de Deus, quanto tempo dura? O que nós temos visto, infelizmente, é que nós estamos cheios de irmãos e uma geração totalmente paliativa em ações e compromissos. As mudanças das quais a Bíblia e nós sugerimos aqui pelos conselhos da palavra, elas não perduram por mais de uma semana. Aí eu fui dar uma olhada sobre isso, e eu fui entender um pouquinho esse sistema de recompensa que o nosso cérebro tem, e faz sentido. Eu trouxe aqui para você aprender junto comigo, já que eu aprendi um pouquinho, quero compartilhar com você, um pouquinho fora da Bíblia, sobre neurociência. Não sou especialista, mas dá para entender um pouquinho isso. E diz os neurocientistas que nós temos um sistema de recompensa, por isso que eu e você paramos com coisas no meio do caminho. Quantas coisas você começou em 2024 e não acabou em 2024? Um livro, como a gente falou, academia, um regime, uma dieta, ou um compromisso, qualquer coisa, e para no meio. Segundo os especialistas, a gente tem, eu vou só abreviar as siglas aqui, no nosso córtex pré-frontal aqui, antes de assimilar aqui, a gente tem 2 lugarzinhos no cérebro, e um deles a gente chama de ATV, que é onde ele faz a liberação da dopamina, que é a ideia do prazer. E quando eu estou fazendo alguma coisa, esse ATV manda um código, vou usar essa expressão, você está me entendendo, para um outro lugar chamado ACC. Esse ACC é chamado de mediação de recompensa. Ou seja, ele percebe que a dopamina saiu daqui, foi para o outro lado, ele aciona, aí ele manda para o córtex frontal, para frente. E o córtex frontal, meu e seu, é o lugar que tem a capacidade de visualizar futuros benefícios com o que eu estou fazendo. Vou explicar isso para você na prática. Estou jogando videogame. Quem gosta de videogame? A hora que você está ali jogando videogame, por que você insiste em jogar? Por que você tem que pedir para parar para jogar videogame, quem joga videogame? Porque ele está jogando, está numa fase, a dopamina aciona, vai lá para a medição de recompensa, aciona o córtex e ele traz para o seu cérebro a ideia: nossa, ele vai terminar essa fase, ele vai passar pela fase, vai ser um vencedor, campeão, vencedor. Então ele vai passar, nossa, e eu vou jogar na cara do meu amigo que não conseguiu passar essa fase, e eu vou, um monte de recompensa, o cérebro começa a ativar e ele faz o quê? Joga de novo, joga de novo e joga de novo. O cérebro ajuda ele. O problema é que algumas coisas que eu e você fazemos, como por exemplo academia, você precisava ter um tempo mais de academia, mais paciência com você, não é? Porque você faz academia, você primeiro dia faz assim, e já vai lá tirar foto. Dia desse uma pessoa falando para mim: pastor, que eu ajudo alguns a dar treinar, né Tiago? Meu Tiago ali, o pessoal ajudar a treinar, que eu gosto dessas coisas também. Aí a moça falou: pastor, mas eu não quero ficar grandona que nem aquelas mulheres. Aí eu falei para ela: com a sua disciplina, você vai demorar uns 100 anos para ficar grandona, igual aquela mulher. Então fique em paz, você não vai conseguir. Quero. E aí você vai treinando, no meu caso, eu estou treinando, eu vejo o benefício, meu córtex frontal, pré-frontal já aciona, falo: o Isaías vai ficar bonitão, fortão, a esposa dele gosta, as camisas vai rasgar, mas aquele pastor que vai quebrar assim o púlpito, né? Teve um desses nas vezes, né? Vou fazer quebrar o púlpito, nossa, aí vem para cá e recompensa, aí eu vou no outro dia de novo, eu não paro o treino, e vou fazendo, porque eu encontrei motivo, propósito e recompensa. E quando a gente não faz isso, por exemplo, vou usar a básica para essa mesma conta, espiritualidade. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu gosto de citar versículos de cor. Para mim é maravilhoso. Eu tive um pastor que conhecia a Bíblia assim,
maravilhosamente. Ele era pastor do meu pai, há muitos anos atrás, já faleceu. E ele, quando você lia um texto da Bíblia, ele falava: você pulou uma vírgula. Essa palavra não é assim, você inverteu. E a gente fazia pegadinhas nas leituras para ver se ele lembrava mesmo, e o homem era bom. E eu ficava apaixonado por isso. Por isso que eu gosto de ler texto, lembrar texto. Esses dias eu até estava numa outra igreja, eu abri a Bíblia ali para compartilhar do texto, eu citei ali 7 ou 8 textos de cor, e minha Bíblia estava aberta no Salmo, nada a ver. Mas eu levo a Bíblia a deixar lá e não tinha nada anotado. Por quê? Porque eu gosto de decorar. Então minha leitura bíblica é para eu decorar os versículos e passo por ele, vou por ele, converso com ele. Já fez até esse exercício, né, Fernanda? Aqui no ABC, de decorar, de memorizar os textos bíblicos, porque isso me traz alegria. Então, a hora que eu tenho isso, aqui no córtex pré-frontal, a minha recompensa, tudo lá, cara, a dopamina gira a hora que eu estou lendo, eu viajo na maionese. E ela vem para cá, aciona para cá, então meu cérebro fica: quando você vai ler de novo? Paramos naquela história, quando você vai continuar aquela história? Paramos naquele lugar onde Jesus estava fazendo aquele negócio, você não vai terminar aquela história, e eu fico angustiado porque eu preciso ler para terminar aquela história. Eu consegui fazer o meu cérebro, ou o meu cérebro está me ajudando, trabalhando a meu favor, para que eu não pare de ler a Bíblia nos primeiros 2 minutos, 3 minutos que faz a leitura da Bíblia. Por isso, queridos, quero te incomodar um pouquinho. Tudo que nós fazemos, a gente precisa de motivo, de propósito, senão cedo ou tarde a gente vai abandonar. Tudo que nós vamos fazer esse ano de 2025, cedo ou tarde você pode abandonar se você não encontrar um propósito, se você não tiver uma ideia clara sobre o que você está fazendo. Mas talvez você também não muda, ou você não mantém os seus hábitos importantes na vida, por alguns motivos eu coloquei aqui para você pensar. Primeiro, porque o nosso cérebro é preguiçoso, irmão. Isso é provado. Ele sempre vai pela coisa mais fácil. Gastar energia não é algo que o nosso cérebro gosta. Segundo, talvez você não vive mudanças, ou as suas resoluções para o ano não decorrem mais tempo, porque você pensa grande demais. Em vez de você pensar em emagrecer 1 quilo, você já quer emagrecer 10, vai, que é loucura, começa arregaçando tudo. Vai pequenininho, começa devagar. Quer ler a Bíblia? Começa lendo uns 3 versículos por dia, tá bom já, para quem não lê nada. Já está abrindo a Bíblia, olha já a evolução. Nem sabia onde estava a Bíblia na sua casa. Terceiro, não reconhecer os gatilhos que fazem a gente procrastinar. Por exemplo, eu deixo aqui no meu espaço na igreja, aqui na minha sala, eu deixo uma camiseta, e um short, uma calça, para quando der para eu treinar, eu bora treinar. Porque você acha que convive comigo, você sai do trabalho, vai para casa, toma um banho, se ajusta e vai para a academia, você vai? Senta no sofá prega, senta ali e fala: eu já fui ontem, né? Posso descansar hoje. Olha o seu cérebro endemoniado falando com você. Não, hoje dá, né? Eu também não comi nada hoje, também não preciso de nada. Uma coisa que a academia é para fazer essas coisas. Tem que estar atento aos sinais e reconhecer os gatilhos. Às vezes os seus amigos é que estão produzindo isso em você, então são gatilhos. Ou talvez em quarto, uma vitimização. Eu não consigo, vou voltar a dizer sobre academia. Eu não consigo, pastor, eu não consigo treinar porque não tem ninguém para treinar comigo. É porque eu não sei. Sabe aquele vitimismo? Achando que alguém vai sofrer por causa disso. Só você vai sofrer por causa disso. E esse vitimismo nosso, às vezes a gente acaba colocando: a Bíblia é um livro grande demais, eu não entendo a Bíblia, pastor, é difícil. Irmão, difícil é viver, já aprendeu isso? Escolha a coisa mais difícil que você vai fazer e faça, porque tudo é difícil. Escolha o que vai lhe dar prazer e alegria, e boa recompensa. Quinto, não ter propósito, ou o seu propósito ser muito fraco. E aí eu falo sempre para o pessoal da academia, tem gente que precisa de motivação para treinar, né? Eu digo para sempre os meninos, e falo isso com o Juliano, nosso professor da academia. Eu até brinco com o Mucuto, também encho o saco dele disso. Quem precisa de motivação é quem ainda não encontrou propósito na vida. Porque com propósito, você não precisa de motivação, você simplesmente faz porque você sabe o que você tem que fazer. Quem precisa de motivação é porque hoje eu não acordei bem. Deixa eu te dar um exemplo claro.
Alguém aqui acorda meio ruim e fala: hoje eu não vou trabalhar, patrão, não estou bem, não estou bem hoje, tá bom, então e não vou mesmo, faz o que você quiser. Você faz isso, irmão? Não, porque você tem propósito de pagar suas contas. Se você não for, você vai ser mandado embora, a não ser que você seja o patrão, né? É diferente, mas, né? Você não faz isso, por causa do propósito. Então você acorda ruim, acorda mais ou menos, acorda sem vontade, mas você levanta, faz seu cafezinho, vai fazer as coisas e vai trabalhar sem vontade. Ou seja, quem precisa de motivação fica declinando e vivendo essa gangorra. Quem tem propósito simplesmente vai e faz. Em sétimo e penúltimo, medo de dizer adeus. Tem gente que não muda às vezes porque se amarrou, ou se apegou tanto ao passado, 2024, 23, 22, ou coisas do passado, que se alojou tanto na vida dele, que ele não consegue viver mais fora disso. Não consegue. E por último, mentalidade fixa. Talvez seja a pior aqui. Eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Irmãozinho, se você ainda tem esse pensamento, você precisa se encontrar com o tal de Jesus. Porque não é mais sobre como você é e nem do jeito que você está tentando ser. Aí muda, Ele é Senhor e nós somos os seus escravos. Por isso que não faz sentido a gente manter a mentalidade fixa, achando que a gente não vai mudar ou as coisas não precisam mudar. Não, o mundo voa, o mundo passa por evoluções e a gente precisa tratar e passar por elas dessa forma também. Por isso eu quero te levar a conhecer um personagem, livro de Mateus, capítulo 26, quero tirar alguns desafios muito legais desse texto para o teu coração nessa noite, para você viver o ano de 2025. Mateus capítulo 26, por favor, Gui. Mateus 26, 26. Nós temos aqui o personagem que nós vamos falar, era Pedro. Gosto muito do Pedrão. Pedro nasceu em Betsaida, ele era irmão de André, inclusive foram chamados juntos por Jesus, 2 pescadores, e além de ser irmão do André como pescador, ele tinha uma sociedade com João, que também era pescador, casado, inclusive, Jesus curou a sogra de Pedro, as más línguas dizem que é por isso que Pedro negou Jesus, porque ele curou a sogra dele, mas essas são piadinhas deles lá, eu não sei se é verdade ou não. Didi, não sei, a sua sogra que está aí do seu lado, feia, a sua sogra está, né, eu não sei, né, aí, depois a gente conversa sobre isso num tempo mais tranquilo. Mas Pedro, nesse dia, no capítulo 26, Jesus estava na última ceia, comendo. E nesse tempo, quando Pedro está aqui com eles, e Pedro é conhecido nesse tempo por algumas ações bem práticas, e uma delas, quando você fala de Pedro, acho que para você também, a primeira coisa que vem foi ele ter negado Jesus. Quem é Pedro que negou Jesus? Por exemplo, você colocaria o nome do seu filho de Judas? Tem que colocar Judas o outro, aí dá. Mas o Judas só você não põe, né? Porque você sabe o karma, usar essa palavra que só para você entender, que vem junto com o nome, traiu Jesus. Por exemplo, quantos Tomé você conhece? Porque o Tomé também foi caracterizado por aquele que não acredita em nada. Então você imagina Tomé, no nome do seu filho, vai sofrer bullying, porque não acredita. E o Pedro, ele é aquele cara que negou Jesus. Mas antes disso, olha o que aconteceu nessa história, eu quero ler com você. Capítulo de número 26, versículo 26. Olha o que diz o texto. Enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, tendo dado graças, partiu e compartilhou com seus discípulos, dizendo: peguem ou tomem e comam, este é o meu corpo que é dado por vocês. Versículo seguinte, por favor, 27. Em seguida pegou o cálice e deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam também deste cálice, é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho aqui na Santa Ceia. Isso é o meu sangue da aliança, ou da nova aliança, numa outra tradução e no outro evangelho, que é derramado em favor de muitos para perdão do pecado de vocês. Mas olha o que diz o restante do texto, pode ir descendo. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que eu beberei, daqui 3 dias, está falando de domingo, o vinho novo com vocês no reino do meu Pai, quando Ele voltar. Pode ir descendo, não vamos parar nos textos. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. O salmista fala sobre isso.
Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galiléia, disse Jesus. Pode ir mais um pouquinho. Aí entra em cena Pedrão. O Pedrão, colérico, melancólico, jeitão Pedrão de ser. Senhor, vou usar a palavra de Pedrão. Pedrão, siga dizendo, Senhor, opa, parou Jesus. Ele era dessa, vou te provar no texto que ele fazia uma dessas. Ainda que todos, ó, Judas, eu até estou cabreiro com ele. André, novinho, João, Bartimeu, Bartolomeu, o outro Simão, né? Senhor, de verdade, ó, bateu um real para o senhor. Todos eles podem, e eu até desconfio que alguns vão. Aí eu, Jesus, o pai está aqui, e o pai está on. Essa é a frase de Pedro. Nunca, Jesus, te abandonarei, mas de maneira nenhuma. E ele vai mais longe. Jesus respondeu para ele, em verdade lhe digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus está falando, Pedrão, não é assim. Talvez Jesus dizendo na minha atualização do texto, né, parafraseando, dizendo assim, Pedrão, você não sabe de nada, inocente. Eu acho que Jesus faz umas dessas assim, meu Deus. Eu faço quando eu falo, Jesus. E aí Jesus diz para ele isso, olha o que ele diz, 35. Pedro, porém, declarando, numa outra tradução, refutando Jesus, dizendo, Jesus, o senhor está errado. O senhor não sabe o que está falando, Jesus. E Pedro fazia isso sempre. Vou te mostrar no texto quando ele fez isso. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Ou seja, Pedrão era o cara, não? Ouvindo essa história, se você não sabe do que aconteceu depois, leia esse texto que é o maior capítulo do livro de Mateus, capítulo 26, ele vai até para frente, passa dos 60 e poucos versículos, e se você não conhece essa história, você vai perceber que um tempo depois ali, eles foram orar, estavam no monte, orando lá, de repente chega Judas e aquela coisa toda, Pedro tira a espada, aquela coisa toda, e aí Jesus é preso no finalzinho da tarde de sexta-feira, aquela correria toda, e ele vai, no comecinho da madrugada de quinta para sexta, perdão, e ele vai, é levado para lá, e de repente Pedro vai seguindo Jesus de longe, e diz o texto bem claro que Pedro, por 3 vezes, nega Jesus. E aí a grande questão que a gente precisava pensar, por que não durou também com Pedro, e talvez para mim e para você, a promessa que ele fez? Por que não dura as resoluções que você faz, talvez igual a de Pedro? Porque talvez Pedro, se fosse o final do ano, ele dizia, Senhor, esse ano não te negarei. Se for preciso, vou morrer pelo Senhor. Virou o ano, 10 de janeiro, negou Jesus. Por que não funcionou com Pedro? E por que muito provavelmente não dura essas resoluções com a gente? Não faz sentido, a gente não faz, a gente se esquece e a gente acaba caindo no ostracismo, naquela mesma situação. Deixa eu te dizer por quê. Primeira verdade que eu quero que você entenda. Porque talvez você está patinando nesse ano de 2024 e está do mesmo jeito de 2025, só mudou o calendário. Na sua mente não mudou nada, não startou nada, nem incômodo projetou na sua vida sobre o que você passou em 2024. O que eu mais fico triste às vezes é conversar com algumas pessoas que nem olhar para si mesmo e falar, poxa, eu preciso ser melhor, nem isso tem. É de um desagrado no nosso coração tão grande. Mas eu quero desafiar você aqui a entender pelo texto o que aconteceu. Primeiro, por que às vezes não mantém a nossa postura, as nossas mudanças não continuam, os nossos hábitos acabam sempre parando no meio do caminho, as nossas resoluções não dão continuidade mais do que alguns dias, não duram um ano sequer. Primeiro, porque talvez eu e você não estamos sensíveis e abertos aos sinais que a vida nos dá. O versículo 34 desse mesmo livro de capítulo 26 de Mateus, Jesus disse claro para Pedro, hoje você vai me negar. Talvez hoje Pedro, ouvindo aquilo lá, falou, opa, o que Jesus está falando? Vou negar? Como assim? Como assim? Vou ficar atento, peraí Jesus, vou negar? Peraí. Fazer uma auto-reflexão sobre o que Jesus disse para ele. Jesus estava dando sinal, as circunstâncias estavam dando sinais, as coisas estão sempre falando para Pedro, e Pedro negando.
fechando os ouvidos e querendo ouvir só o que queria, tanto que brigou, repreendeu Jesus. Jesus, o senhor não sabe de nada. E talvez aqui faz sentido a gente um pouco pensar, é que Pedro não levou a sério a verdade que Jesus disse para ele. Entrou por aqui, saiu por ali. Deixa eu te incomodar sobre isso nesse primeiro momento. Por que às vezes a gente não está aberto aos sinais da vida? Quantas palavras de desafio, de confronto nós pregamos em 2024? Muitas, não? O pessoal até me apelidou que quando o pastor vem de gravata, o negócio é bem pesado. Quando bota o coletinho, então, quantas você ouviu em 2024? E o que tudo isso fez para você? Isso são sinais, são formas de tratativa de Deus, numa postura e declaração de amor para mim e para você, para dizendo, querido, você precisa mudar. Quantas vezes em 2024 um médico disse para você, num consultório, você precisa fazer isso, e você vai e faz uns 2 dias e não faz mais. Sinais que a vida está te dando, você precisa mudar. Ou talvez o seu esposo, a sua esposa, com problemas no relacionamento, e vocês não conseguindo se ajustar, e dizendo, não está fácil, e você, tá bom, depois a gente conversa. Os sinais estão claros, se você não mudar, você vai se perder. E a gente vai se esfriando espiritualmente, você percebe que você não lembra mais textos, você percebe que você não cita mais nenhuma Bíblia, suas conversas são fora, totalmente fora de um ambiente cristão, e você acha que está tudo certo, está tudo normal. Nós não estamos observando os sinais que em 2024 Deus nos deu. Eu encarecidamente peço a Deus para que você, assim como você olha para o ponteiro do seu carro e vê que ele está chegando perto da reserva, é hora de você parar e abastecer seu carro, senão você vai ficar na mão. Você faça o mesmo com a sua vida, com o seu ano. Perceba os sinais que Deus está dando. Pedro não se atentou ao que Jesus estava dizendo. Mas você pode fazer isso. Você pode mudar isso. Você pode, mesmo no domingo aqui ouvindo a palavra, mas no seu dia a dia lendo a palavra, você pode ter elementos de Deus, do teu Pai, o nosso Pai, dizendo para mim com uma declaração de amor, eu preciso que você se manifeste assim, mude isso, mude aquilo, mas nós vamos fazendo do nosso jeito, e talvez como dizem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vamos ver o que dá. Segunda verdade que o texto também me traz, e salta para mim nesse capítulo 26, por que nós não mantemos uma postura, as nossas resoluções não se mantêm, e eu não vejo mudança na minha vida? Porque talvez eu tomo decisões demais pelas emoções que tenho, e pouco pelas razões que deveria ter. Ou seja, tudo que eu vou tomar de decisão, e aconteceu com Pedro. Pedro aqui, quando ele nega Jesus, ele estava emotivo, tanto estava emotivo que quando Jesus fala para ele, em João capítulo 13, no momento de lavar os pés, Jesus fala para ele que queria lavar os pés de Pedro, e Pedro diz, Senhor, não, o meu não. Aí Jesus fala para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro exageradamente emocionado, não, Jesus, então lava o corpo inteiro, e para, eu falei, não, calma Pedro, não exagera não, melancólico, calma, exagerado. E depois lá no Getsemane, lá em cima, quando Jesus estava com todos, Pedrão foi o único que tirou a espada e foi para cima dos caras, cortou a orelha de Malco, um dos soldados. Por quê? Porque ele era impulsivo, respondia por emoção, respondia as questões da vida a partir da emocionalidade, não da racionalidade. E talvez você faz as suas ações, as suas aplicações, inclusive as suas resoluções, a partir de uma empolgação, de uma euforia, e aí depois você não cumpre o que você fala. Jesus mesmo disse para nós exatamente essa expressão, comecinho de João, que sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do Satanás. Você emprestou a boca para Satanás, como nós ouvimos lá domingo passado na igreja. Quero lhe perguntar sobre isso. Que tal você racionalizar? Provérbios capítulo 25, versículo 28, por favor, Gui, nos ajude a lê-lo. Olha o que diz Provérbios de número 25, versículo 28. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. O precipitado também faz a mesma sequência de processos.
Por isso a pergunta para você, essas suas ideias, ou que você oferece, ou que você promete para os outros, será que não está vivendo muito mais na base da emoção do que da razão? Por exemplo, eu vou ler a Bíblia esse ano inteiro, pastor, você vai ver só. Talvez eu tenha que olhar para você e falar, não sabe de nada, inocente. Vai não. Você nunca leu um capítulo, você nunca leu nenhum livro. Graças a Deus consegui, Fernando, terminar o meu primeiro livro esse ano já. Ele era pequenininho, 100 e pouquinhas páginas, mas já consegui. 5 dias, foi meu recorde. E você? Terceiro, não menos importante, sabe por que as nossas metas e a transformação não acontecem na nossa vida e as coisas não são diferenciadas? Por causa do nosso orgulho. Pedro era um cara extremamente orgulhoso, irmãos. Amo o Pedrão, amo, cara sensacional. Mas se tinha um cara orgulhoso, era Pedro. Não só era orgulhoso, mas ele tinha isso para si, e ele disse para Jesus, nunca serás comigo, Jesus, nunca, demasiadamente, ou seja, não vai ter essa possibilidade de forma alguma, Jesus. O senhor não sabe quem o senhor está falando, o senhor esqueceu, Pedrão, Simão Pedro, Cefas, em aramaico, Pedro, em grego, sou eu aqui, Jesus. Quantas vezes você acha que sabe mais que o médico que disse para você que você precisa tomar remédio ou fazer exercício? Você fala, não precisa, eu sei que eu estou cuidando de mim. Orgulho. Quantas vezes eu e você não ouvimos quando o pastor, ou quando a palavra de Deus nos é revelada ao coração, e você fala, eu não concordo desse jeito na Bíblia não, eu não vou fazer. Orgulho. Quantas vezes eu e você, em meio às nossas caminhadas, achamos que o mundo está errado e nós estamos certos. E alguém chega para aconselhar a gente, inclusive Provérbios vai dizer sobre isso, não perca tempo aconselhando gente ignorante, irmão. Segundo o próprio Provérbios vai dizer para nós que aconselhar gente ignorante, você vai criar problemas para si mesmo. Então deixa ele lá. Porque o orgulho ainda está tomando tanto conta dele, que ele não consegue perceber que aquela circunstância é Deus forjando, moldando a vida dele. Até o GPS muda, mas o irmãozinho não muda, né? Orgulhoso demais. E por último, sabe por que muitas vezes a gente não muda ou as nossas resoluções param no meio do caminho? Porque a gente percebeu que aquilo que a gente queria não está sendo como a gente queria. Marta, quantas vezes nós não fizemos resoluções para o ano? E aconteceu aqui com o próprio Pedro. Pedro imaginava que quando Jesus viria, ele seria o Salvador, mas o Salvador, o revolucionário do jeito que Pedro queria. E alguns especialistas dizem que uma das frustrações de Pedro é porque Pedro, no dia que Jesus foi para ser preso lá, negado, traído por Judas, Pedro tirou a espada porque Pedro acreditava que é daquele jeito que a revolução viria. Mas não foi do jeito de Pedro, foi do jeito de Jesus. E lá atrás, um pouquinho antes, em Marcos capítulo número 8, por favor, versículo 31, Gui, olha esse texto, quero que você leia comigo, Marcos 8, 31, Jesus começou a ensiná-lo dizendo que o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas a ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Jesus contando o que tinha que acontecer, do jeito que tinha que ser. Mas Pedrão não, tinha que ser do jeito do Pedro. E como é que o jeito do Pedro era? 32, olha o que Pedro falou. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, ei Pedrão, chamou Jesus do lado. Jesus, vem cá, deixa eu trocar uma ideia rápida aqui. Desce aqui. Caiu um dinheirinho aqui, Jesus. Senta aqui, vamos conversar. Pedro começou a repreender Jesus. Jesus, não é assim não. Nós vamos revolucionar, nós vamos acabar com tudo isso aqui, Jesus. Está comigo, Jesus, é nós. Poxa preta de Gil, de dor. Nós vamos arrebentar esses caras, Jesus. Vem comigo, fique em paz. Já viu aquela pegadinha do Arnold Schwarzenegger lá, de Jesus lá? Que ele voltava? Dá uma procurada assim mesmo, antigo lá. Os caras iam negar Jesus e ele vai lá e matava o Judas. Falou, não, mas tem que acontecer. É uma brincadeira normal, acho que Pedro estava igualzinho. Jesus, fica comigo. Só que olha o que Jesus disse para Pedro. Passa o versículo seguinte. Jesus, porém, voltou-se para ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Pedro,
não é assim não, Pedro, bobinho. É assim que Jesus falou com Pedro? É assim que a gente se comporta, às vezes a gente quer que Jesus faça isso com a gente, quando a gente não quer do nosso jeito, né? Jesus vai lá e muda o seu jeito, muda seu ano, muda a forma de ser, e fala, aí você quer que Jesus venha para você, oi Isaías, fica assim não, chora não, papai está aqui. Olha o que Jesus fez, arreda-te daqui, ó Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas a sua cabeça está nas coisas dos homens. Por isso que talvez as resoluções minhas e suas, elas não vão girar e não vão acontecer, e vai ser só mais um ano, porque eu e você queremos que tudo seja do meu e do seu jeito. E eu sinto te dizer, meu irmão, talvez não seja uma palavra maravilhosa para uma igreja de parede preta. Fiz crítica, autocrítica. Mas não seria a melhor palavra dizer para você, Deus vai mudar muita coisa esse ano e vai tirar você do prumo. Deus vai mexer com as suas estruturas. Deus quer mexer porque você acha que algumas áreas da sua vida ainda estão no seu controle. Para de pensar assim, irmão, se você não mudar, Deus com a agenda dele vai mexer o caldo. Se eu fosse você, eu me rendia e não brigava. Porque talvez chega no final do ano, você vai brigar com Deus e Deus vai falar para você, arreda Satanás. Não é sobre o jeito que você quer, não é sobre como você faz, é sobre como a minha palavra diz que tem que ser. Por isso, irmãos, as coisas não devem ser do jeito que eu acho. Você não é o centro da vontade de Deus 2025, nunca foi e nunca será. O centro da vontade de Deus 2025 é que você se pareça com Jesus, então não é sobre você, é sobre Jesus. O resto é tudo palavrinha para alimentar o seu 2025. E sinto te dizer, mas aqui a gente não vai conseguir fazer isso muito não. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Aquilo que Pedro fez. Lucas capítulo 22, por favor, Gui. Versículo 32. Lucas 22, 32. Olha o que diz o texto, queridos. Contudo, quando Jesus fala, outro evangelista falando do mesmo assunto, e Jesus intervém e fala para Pedro, depois de tudo isso, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Talvez só Jesus tinha convicção de que Pedro não era convertido, o resto todo mundo acha que ele era convertido. Primeira verdade que eu queria que você guardasse de postura, que você tem que ter atitude. Primeiro, você precisa se converter. Como a gente falou sobre as crendices, ou você crê em Jesus ou não mistura as coisas não. Deus não se permite compartilhar-se. Ou Ele é a única essência da sua vida, o único Senhor e Salvador, ou Ele não é nada para nós. É simples assim. E para você ter essa convicção, você tem que se render, você tem que se arrepender, você tem que se prostrar diante de Jesus. Segundo, você tem que amar aquilo que você faz. Tanto que Jesus, quando ressuscitado, mandou recado para as Marias e dizendo para elas, avisem os discípulos que eu ressuscitei, e também avisa Pedro, na ideia de que eu quero conversar com Pedro, porque nós estamos com um problema, eu e ele. Precisamos resolver um problema que ficou por aí. Está lá em João capítulo de número 21, não precisa abrir aqui. Jesus chama Pedro, conversa com Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Numa tradução grega, Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me agapau? E Pedro, você sabe disso, ele responde, eu só te filéu. Jesus pergunta de novo pela segunda vez, Pedro, você só me agapau? Você não me agapau? Pedro responde, Senhor, eu só te filéu, eu só gosto do Senhor. Pela terceira vez, Jesus muda e pergunta para ele, Pedro, você só filéu, você só gosta de mim como amigo? E aí diz o texto, Pedro, entristecido, versículo 21, pela forma que Jesus perguntou, ele diz, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu só gosto do Senhor, não te amo. E aí Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Jesus trata com Pedro, a negação de Pedro, restaura Pedro, e coloca ele para fazer o que ele faz. E Jesus lá atrás já tinha chamado Pedro para ser pescador de homens. E Jesus chama e convida Pedro a continuar fazendo. Por isso, segunda coisa que você precisa fazer, é encontrar propósito, amar o que você faz, e melhor. E terceiro, encontrar o seu propósito para fazer o que precisa fazer. Quando Jesus chama Pedro e fala para ele apacentar as ovelhas, Pedro estava pescando peixes.
e Jesus chama-o de volta, um churrasco de peixe que Jesus faz com brasa ali, e Jesus restaura a vida de Pedro e faz Pedro voltar a entender e ter propósito. Aquele Pedro que antes era medroso, era impulsivo, agora era um Pedro, depois você vê isso em Atos capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, até o final do capítulo de Atos, Atos 20, capítulo 28, o final de Atos, você vai vendo todos esses detalhes, você vai olhando, esse é um Pedro, e antes de Jesus era outro Pedro. Depois que ele se converteu, depois que ele se rendeu a Jesus, depois que ele começou a entender o que é amor, depois que ele se encontrou nos seus propósitos, ele não abriu mão e no dia seguinte ele experimentou a mudança de Jesus na vida dele. Primeiro sermão pregado, Atos capítulo de número 2, quem pregou foi Pedro. A primeira discussão com os sacerdotes, os líderes religiosos da época, quem teve? Pedro. O primeiro que disse na cara dos caras, dizendo, Jesus que vocês mataram, mas que o Pai ressuscitou, Pedro. O primeiro que foi para a cadeia por ter dito isso, capítulo 4 de Atos, Pedro. O primeiro que falou para eles, quando disseram, vocês vão ter que parar, Pedro e João presos, e aí eles chegaram para Pedro e João, nós vamos soltar vocês, mas vocês têm que parar de falar desse tal de Jesus. E ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens, nós não vamos parar. Saíram de lá e continuaram pregando. Aí entra em cena Gamaliel, capítulo 5 de Atos, dizendo, vamos deixar, se for de Deus vai prevalecer, se não for vai parar por ali. Continuou porque é de Deus e chegou até nós, e começou com Pedro. Por último, quero te incomodar e nós vamos entrar na nossa Santa Ceia. Quando você vai começar a entender tudo isso e mudar o seu estilo de vida para ter um 2025 melhor? Não é sobre o ano, é sobre quem você vai ser. Não é sobre o que te espera, é sobre quem está lá levando você para viver esse ano. Não é sobre o que você acha, é sobre o que você crê. Por isso que 2025 pode e será sim um ano maravilhoso, eu posso dizer isso a você, mas ele será um ano maravilhoso sobre a ótica de evolução. Se você não evoluir em mais um ano de vida que Deus está te dando, vai ser só mais um ano contado na sua agenda. Por isso eu quero ouvir, refletir e agir e dizer para você, primeiro, fique atento às sinalizações da vida. Deus o tempo todo está falando. É você que não está lendo, ou você que não está ouvindo. Segunda verdade, não deixe para amanhã, porque pode ser que 2026 você não tenha nem ar para respirar. Comece a fazer as mudanças necessárias hoje, porque o tempo oportuno que se chama hoje é o que Deus quer para mim e para você. E por último, mude, permita Deus mudar a sua vida, antes que seja tarde. E parafraseando Salomão, Eclesiastes capítulo 12, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais alegria em viver. Que Deus nos dê possibilidade para viver um 2025 maravilhoso, mas que você e eu temos responsabilidade de entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Só será um ano bom se você entender que você precisa mudar. Só será um ano maravilhoso se eu e você entendemos que Jesus precisa mexer com a gente.